Think it's time to put an end to it. Try to clean. Sou instrutor de suporte avançado de vida e cardiologia pela Sociedade Gaúcha de Cardiologia, chancelado pela American Heart Association. E o objetivo hoje é nós falarmos sobre parada cardiorrespiratória, que é um evento que é comum no dia a dia, intra-hospitalar, e não é incomum nos locais de circulação pública e aonde existe algum fator de agressão, essa incidência aumenta, ou seja, no nosso caso, nós temos um fator importante, que é o caso das artes marciais, que em muitas situações nós vamos ter possibilidade de trauma, que pode ser um desencadeante de uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, a maneira de atendimento, as diretrizes de atendimento, elas são extremamente específicas, elas são revisadas praticamente a cada 18 meses, que são republicadas sistematicamente, normalmente no Circulation, uma revista americana de cardiologia e de terapia intensiva. A última modificação foi em 2010, onde ocorreram várias modificações. Se alguns de vocês fizeram um treinamento do BLS, que vai ser o foco da nossa aula, não no suporte avançado, mas suporte básico de vida, talvez vocês até tenham aprendido a sequência um pouco diferente, tá? Mas ela modificou, e a prioridade atualmente na reanimação cardiorrespiratória devidamente são as massagens cardíacas externas, sendo instituídas o mais rápido possível. Aqui a terapia elétrica logo que for disponível. E não é uma realidade fora comum, ela só tem que se conhecer como ter acesso a ela. Tá? Pode passar a próxima. Então, seria o PCR que nós vamos falar. Para acessar a atividade mecânica cardíaca, ou seja, nós vamos ter algumas situações que nós vamos ter batimento cardíaco ainda elétrico, mas nós não vamos ter atividade cardíaca mecânica. E esse é o problema, e é contra isso que nós vamos explicar. Por quê? No momento que nós não tivermos atividade cardíaca mecânica, nós não temos fluxo coronariano e nós não temos fluxo cerebral. Não tendo fluxo coronariano, o coração não vai voltar lá dentro sozinho. E nós não temos fluxo cerebral. A partir de 5 minutos, nós vamos ter dano neurológico certo. A partir de 2 minutos e meio, 3 minutos,